Você sente que seu relacionamento terminou e que o amor acabou? Ainda há solução. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O Espírito Santo é capaz de renovar o amor e curar seu relacionamento. Os vícios o controlam e você sente que está longe de Deus. Sim, você pode mudar. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode libertar você e fazer com que Deus seja o centro da sua vida. Quando o Espírito de Deus entra no coração, a vida muda. O amor substitui o egoísmo. A alegria vence a tristeza e o rosto se ilumina. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você a participar do movimento espiritual que já transformou milhares de vidas. 10 dias de oração. Com uma nova proposta, o projeto cresce e se renova para motivar a orar de maneira intensa e contínua. Em 2026, serão 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Com o tema O Espírito Santo e o Tempo do Fim, você desenvolverá uma conexão com o Espírito Santo, que moldará seu caráter e o preparará para enfrentar a vida com fé, esperança e um propósito divino. Encontre os detalhes e matérias do programa com os temas diários, desafios missionários e mais em adv.st/10 dias de oração e solicite a revista em sua igreja local. Junte-se a este movimento de clamor e oração que neste ano não são apenas 10 dias de comunhão, mas 365 dias para buscar a presença do Espírito Santo e permitir que ele transforme cada dia da sua vida. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um encontro dos nossos 10 dias de clamor. Hoje chegamos ao 7º dia dessa nossa jornada. Já caminhamos por vários temas e já refletimos sobre verdades profundas e, certamente, Deus já tem falado ao nosso coração. Chegar ao 7º dia é mais do que avançar na programação. É um convite à reflexão. O que Deus já trabalhou em mim? O que o Espírito Santo já começou a transformar em minha vida? Ao longo desses dias, temos sido lembrados de nossa maior necessidade. Não é apenas mudança exterior, não é apenas conhecimento, mas uma experiência real com o Espírito Santo. E hoje, de maneira especial, queremos unir a nossa fé em torno de alguns motivos de oração. Vamos orar para que cada membro da igreja esteja disposto a receber o Espírito Santo. Que não haja resistência, que não haja indiferença e que não haja acomodação espiritual, mas corações abertos à atuação de Deus. Também vamos orar para que as famílias busquem diariamente a presença e a direção do Espírito Santo. Que nossos lares sejam ambientes de oração, ambientes de comunhão, ambientes onde o Espírito de Deus tem a liberdade para agir. E nesse 7º dia, somos igualmente lembrados de nosso compromisso missionário. O desafio é claro: motivar nossos amigos a buscarem uma transformação em suas vidas por meio do Espírito Santo. Porque aquilo que Deus faz em nós não deve parar em nós. Somos chamados a compartilhar esperança, para inspirar fé, para apontar o caminho da verdade e transformação. Que o encontro de hoje não seja apenas assistido, que ele seja vivido, que ele seja sentido e que ele seja uma experiência real com Deus. Prepare seu coração e vamos juntos buscar ao Senhor.
Querido Deus e Pai, nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua presença e nós queremos Te agradecer pela oportunidade que temos de buscar ao Senhor durante esses 10 dias de clamor e pela certeza que temos também de que cada vez que clamamos, o Senhor nos ouve e o Senhor cuida de nós também, Pai. Nesse dia, nós queremos de forma muito especial pedir uma bênção sobre cada membro das nossas igrejas, Pai, para que cada um deles esteja disposto a receber o Espírito Santo e a ser instrumento do Teu Espírito para a edificação da nossa igreja e também para a expansão do Teu reino aqui nessa terra, Pai. Que através do Espírito nós tenhamos dons para honrar e glorificar o Teu nome e para colocar esses dons a serviço da missão de salvar pessoas neste mundo, Pai. Queremos também Te pedir, Senhor, que cada família das nossas igrejas esteja empenhada a diariamente clamar pelo Espírito Santo. Buscamos o reavivamento na nossa igreja, mas a nossa igreja nada mais é do que um conjunto de famílias, Pai. E se cada família for reavivada, nós teremos então um povo, uma igreja, também com o poder do Espírito, para marchar em passos vitoriosos rumo à Canaã Celestial e que enquanto marcha, Senhor, prega o Evangelho e salva pessoas. Por favor, Senhor, cuide de nós e nos abençoe em mais esse dia. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje é o tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor possa então atuar com milagres espirituais. Para ser usado, é preciso orar com fervor, suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de se apaixonar por preceitos sagrados, pelas coisas do céu, para ser purificado pelo sangue da cruz, e a esperança então proclamar.
do próprio Deus. Ter o dobro do azeite e o óleo da graça. Não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Deus tem pressa, Ele não vai Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ao 7º dia dos nossos 10 dias de clamor. E o tema de hoje são as condições para receber o Espírito Santo. Em Lucas 11:9, Jesus apresenta para mim e para você 3 condições. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essas palavras não são apenas uma sugestão espiritual, elas são um caminho, elas são uma progressão, elas são uma jornada do cristão. No livro Parábolas de Jesus, Ellen White nos diz o seguinte: Deus não nos diz pedi uma vez e dar-se-vos-á. Ele requer que peçamos, persistir incansavelmente em oração. A súplica persistente põe o peticionário em atitude mais fervorosa e dá-lhe maior desejo de receber o que pede. Podemos entender, queridos, que Jesus está nos mostrando as 3 grandes condições para recebermos o Espírito Santo. E hoje nós vamos refletir sobre cada uma dessas condições. A primeira condição é pedir. O verbo pedir carrega a ideia de dependência. Quem pede automaticamente reconhece que precisa. Quem pede admite que não é autossuficiente. No verso 13 do mesmo capítulo, Jesus faz uma pergunta muito poderosa. E a pergunta que ele faz é a seguinte: quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Observe algo importante. Jesus não faz uma afirmação. Ele faz para mim e para você uma pergunta. E ele está querendo dizer o seguinte: se pais humanos, mesmo imperfeitos, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. E quando você e eu entendemos isso muda completamente a nossa percepção da oração. Na oração, nós não estamos tentando convencer a Deus, nós estamos nos colocando em posição de receber. O comentário bíblico adventista do 7º dia nos lembra algo importante. A oração não é para persuadir Deus acerca da nossa vontade. Às vezes é para descobrirmos a vontade dele. Ele conhece as necessidades antes de pedirmos. Mais que isso, ele sabe o que é melhor. Você entendeu? Pedir não muda Deus. Pedir muda o coração humano. No livro Serviço Cristão, nós encontramos uma declaração muito direta, onde está escrito o seguinte: quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Perceba, meu irmão, minha irmã, a oração educa os nossos desejos. Ela tem o poder de alinhar as nossas prioridades. Ela transforma o nosso interesse em necessidade real. E isso é muito importante para mim e para você. A segunda condição que temos é buscar. Veja que coisa interessante, buscar é diferente de pedir. Pedir é verbal, buscar é existencial. Buscar envolve direção, envolve intencionalidade, também envolve um relacionamento contínuo. Na Bíblia, buscar significa confiar, significa viver em movimento na direção de Deus. No livro Desejado de Todas as Nações, nós lemos o seguinte: a pessoa deve se esvaziar do próprio eu antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Quando se renuncia ao eu, então o Senhor pode tornar a pessoa em uma nova criatura. Novos odres podem conter o vinho novo. Veja, querido irmão, querida irmã, buscar o Espírito Santo exige espaço interior, esvaziamento, exige rendição. Muitas vezes nós dizemos assim: eu estou buscando a Deus.
Mas a pergunta é: o que ainda ocupa o espaço que pertence a Ele? Veja, quando parece haver demora na resposta, quando parece que não encontramos o que buscamos, nós devemos refletir. Refletir na nossa vida, refletir nas nossas atitudes. Mais uma vez, o comentário bíblico adventista diz: é um insulto ser impaciente, quando as condições humanas que possibilitam a oração ser atendida não são cumpridas. Buscar envolve perseverança. Lembre-se, queridos, da parábola da dracma perdida. A mulher não ignorou a perda, ela não desistiu, mas ela acendeu uma lâmpada, varreu a casa, procurou diligentemente, não deixou nenhum móvel no lugar. E assim também é conosco. O Espírito Santo não é algo secundário, não é algo opcional em nossa vida. O Espírito Santo, meus irmãos, representa a nossa maior necessidade. Buscar o Espírito é buscá-lo com toda a nossa força e toda a nossa convicção. A terceira condição para buscarmos o Espírito Santo ou para recebermos o Espírito Santo é bater. E bater é ação, é compromisso, é uma decisão prática. Existe um texto na Bíblia que ilumina esse verbo, e esse texto é Apocalipse 3, verso 20, onde Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aqui vemos algo fascinante. Bater é ação divina, abrir é ação humana. Deus toma a iniciativa e espera então uma resposta do ser humano. Bater a porta, queridos, é um convite de Deus para um relacionamento pessoal, um relacionamento íntimo, um relacionamento transformador das nossas vidas. Quando hospedamos a Cristo no nosso coração, a nossa vida muda, nossa identidade muda, nossa direção muda. E Paulo escreve isso dizendo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse texto foi dirigido a uma igreja morna, a uma igreja sem entusiasmo, sem compromisso com o Senhor. Bater é um chamado ao despertamento. E nós encontramos um paralelo profundo aqui, queridos. Em Apocalipse 3:20, 3 passos precedem a bênção: ver Cristo à porta, ouvir a sua voz e abrir-lhe a porta. No texto em que estamos estudando, que é Lucas 11:9, 3 ações precedem a experiência: pedir, buscar e bater. E veja, a promessa é clara: quem pede, recebe. Quem busca, encontra. A quem bate, a porta será aberta. Isso está muito claro e é uma promessa que Jesus faz, tanto para mim quanto para você. Veja que essas ações não são repetição, elas são progressão. Pedir, buscar e bater. E essas ações, elas têm o poder de medir o nosso interesse e revelar o nosso envolvimento, expressam o nosso nível de relacionamento com Deus. Veja, pedir é reconhecer necessidade, buscar é demonstrar prioridade e bater é assumir compromisso. São ações que se complementam, são níveis de entrega e ao mesmo tempo são passos de intimidade na caminhada com Deus. Veja, meus queridos, Lucas 11, 9 e 13 nos convidam à persistência, à confiança, à certeza de que Deus está disposto a responder orações sinceras. O Pai Celestial de maneira alguma é relutante, pelo contrário, Ele é generoso. Ele não é distante, mas é um Deus que através do Espírito Santo se faz presente. Ele não é indiferente às nossas necessidades e ao nosso sofrimento, mas Ele é um Deus amoroso que se compadece de nós, que sabe o que é sofrer. Agora eu tenho uma pergunta muito pessoal para você, direta. Você está sinceramente interessado em pedir? Você está verdadeiramente disposto a buscar de todo o seu coração? Você está pronto para bater insistentemente? Sabe por quê? Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate,
a porta será aberta. Essa é uma promessa que não foi feita por um ser humano. Essa promessa foi feita pelo próprio Cristo. E Deus está desejoso de derramar sobre nós esta promessa. Se talvez ela ainda não tenha acontecido na minha ou na sua vida, pode ser que seja porque nós não estamos buscando como deveríamos, pedindo como deveríamos ou batendo o suficiente. Nesse dia nós temos a oportunidade dada pelo Senhor de talvez mudar esse aspecto da nossa vida, de realinhar as nossas prioridades e pedir, buscar e bater do jeito que Deus espera que nós façamos. Se esse é o seu desejo, eu convido você a fechar os seus olhos para nós clamarmos a Deus nesse momento. Querido Deus e Pai, estamos aqui mais um dia na Tua presença. Te agradecemos porque o Senhor nos encoraja a nos relacionarmos com o Senhor e também a Te pedir, a buscar e a bater com a certeza de que receberemos caso o façamos. Por favor, Senhor, realinhe as prioridades da nossa vida. Nos ajude a organizar a nossa vida de tal forma que o Senhor ocupe o primeiro lugar e que nós entendamos que a nossa maior necessidade não é material, que a nossa maior necessidade é espiritual. Que nós entendamos que o reavivamento da verdadeira piedade em nós é a nossa maior e mais urgente necessidade e que isso acontecerá quando o Espírito Santo for derramado em nossa vida. Por isso, Senhor, nós estamos aqui e estamos nesse momento pedindo, estamos nesses 10 dias buscando e queremos bater, Senhor, bater com convicção e com certeza de que o Senhor abrirá a porta e derramará a bênção sem medidas e a presença do Espírito sobre nós. Derrama o Teu Espírito sobre o meu irmão e a minha irmã que está comigo aqui hoje, através desse vídeo. Derrama o Teu Espírito também sobre mim, sobre a minha família, Pai. E que todos nós sejamos, então, um povo unido pelo Senhor, unido pelo Espírito e pelo desejo de, com o poder do Espírito, terminar a pregação do Evangelho. Cuide de nós, esteja conosco em mais esse dia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante o seu rosto e te dê